Então, como eu estava falando, esse aumento, né, aumento populacional não é acompanhado pelo aumento de médicos, porém numa quantidade, né, 4 vezes maior, se a gente for pensar uns 600% versus 120% de aumento da população. Então, a Tá população brasileira rolando. quer dizer que está com mais acesso? Então, vamos ver, né? Se a gente for olhar, então, a população brasileira aqui numa taxa de crescimento relativamente estável, né? E a população de médicos um boom aqui nos últimos 5 anos. E se a gente for olhar agora 5 anos a mais, isso aqui também cresceu. E como é que fica a densidade, então, médico por habitante? Cada vez maior. E qual região que estão concentrados esses médicos, né? Ó, nós aqui, ó, tudo aqui na região sudeste, né? Maior concentração de médicos por habitante aqui na região sudeste. Mas por que eu tô falando tudo isso, né? Se a gente for olhar o ranking das especialidades, né? Quais que dominam? Tá ali, ó, 11% clínica médica, só seguido de pediatria, que é a clínica da criança, né? Clínica do adulto e clínica da criança. Então, se for somar aí 20% das especialidades, né, de todos aqueles médicos que a gente falou, 42 mil médicos que optam por clínica médica. Então, tá aí um pouquinho da importância aí dessa liga, de estudar um pouquinho mais clínica médica, de ir mais a fundo, né? E cadê a nefrologia aqui que nem aparece? Então, nesse ranking de 2018, os 40 mil médicos, nós éramos apenas 4.700 no Brasil inteiro de nefrologistas. E eu adoro esse meme aqui, né? Como identificar um nefrologista, né? Você diz contraste, pronto, né? Você já sabe quem é o rádio. Mas, prof, eu não quero ser nefrologista, né? Pronto, acabou, tchau, tô indo embora, essa liga não serve para mim, nefrologia não é meu forte. Não, não é uma liga de nefro, é uma liga de clínica médica, mas é só para contextualizar aqui, brincar um pouquinho com vocês, para vocês entenderem, às vezes, uma especialidade que acreditamos que não esteja no nosso dia a dia e ela está mais presente do que a gente imagina, né? Então, o que nos motiva a estar aqui hoje, né? Todos vocês agora 8h30 da noite, com problemas técnicos, né? Agora resolvidos. O que motivou todo mundo a estar aqui, né? Então, se a gente pensar lá, né, na semana de prova, qual que é o papel do professor, né? Tá aí o professor. O aluno normal, né? Cai, o professor derruba fácil. O CDF até que consegue se esquivar, né? E o aluno que faz uma liga, principalmente uma liga de clínica médica, aonde está nesse contexto? Ah, esse é o aluno ligante, esse é o nosso aluno ali aqui, né? Brincadeiras à parte, né? O desafio justamente desse tema, de falar sobre a nefrologia na prática clínica, são entender os nossos desafios cotidianos. Quais são as interfaces da nefrologia? Por que ela está tão presente? Por que a gente fala tanto dela? Quais são as doenças mais prevalentes? E um pouquinho no final pincelar sobre a temível injúria renal aguda, né? E por que a gente vai falar dela. Então, quais que são os desafios, né, da nefrologia? Se a gente for pensar aqui, né, a gente precisa lidar com diagnóstico nos quais a cura, ela quase nunca ela é possível, né? Por quê? Porque são doenças crônicas, doenças que requerem acompanhamento. Então, é difícil mesmo, né? Para isso, você tem que ter uma excelência na relação médico-paciente. Isso é fundamental para o paciente confiar em você e esse tratamento a médio e longo prazo realmente ser efetivo, né? E ter também um diferencial, ou seja, um conhecimento sempre atualizado de diversas áreas da especialidade, desde o contexto do consultório até o da terapia intensiva. Então, a gente consegue, dentro da nefrologia, passear por todos esses campos, desde lá a nefrologia clínica, dentro do consultório, tratando doenças mais prevalentes como hipertensão, diabetes, né, até lá dentro da terapia intensiva, naquele paciente, né, crítico, com múltiplas disfunções, inclusive uma parte delas que é a disfunção renal, né? E quais interfaces, então? Eu falei sobre os desafios, mas e as interfaces da nefrologia, né? Eu coloquei antes, pronto, eu estou saindo daqui, prof, não quero nefrologia, tchau, fui, né? Então, vamos ver, eu vou fazer GO, né? Tá aí, as mulheres dizem que o GO é o clínico da mulher, tá aí, ó, as recorrências
das infecções urinárias de repetição. Não, vou fazer pediatria. Glomerulonefrites? Não, eu quero fazer cirúrgica, tem nada a ver, não me interessa isso. Aquele paciente que se operou, tem uma creatinina alteradinha, você vai ter que fazer um ajuste no antibiótico do pós-operatório. E na anestésio? Você vai ter que saber calcular o clearance para calcular as diluições da intubação do sedativo, né? E na radiologia? Ah, teu paciente precisa de um contraste iodado, você vai ter que perguntar a creatinina dele, né? Não, definitivamente não. Eu vou fazer dermato. A paciente tem um racho cutâneo, principalmente malar, recorrente. Será que a paciente não é lúpica? Na cirurgia torácica, você foi chamado para fazer uma drenagem pericárdica e era um derrame urêmico. Na terapia intensiva, né? O intensivista está lá levantando um monte de artigo para discutir contigo o início da hemodiálise precoce em pacientes sépticos. Não, eu vou fazer medicina legal, o rim já era. Só que você está fazendo uma perícia e você constata uma doença policística no cadáver e você vai fazer rastreio na família inteira. Não para por aí, gente. E o médico do trabalho? Ele começou a trabalhar numa fábrica onde tinha um monte de hipertenso diabético e descobriu vários nefropatas. E o neurologista? Uma paciente convulsionando, era uma criança, e veio na cabeça dele esclerose tuberosa. O otorrino, olhando a vasculite, pensou numa sinusite, pensou numa vasculite. E por aí vai, né, gente? Se a gente pensar, nem o psiquiatra aqui no fundo, ele escapa, né? Porque ele lembrou que a uremia também dá distúrbio de comportamento, tá? Então, para ver quanto ela tá prática no nosso dia a dia, tá bom, gente? E por que a escolha da lesão renal aguda e não nenhuma outra grande tema da nefrologia? Se a gente for pensar o contexto dos pacientes internados, ele pode acometer até 15% de todos os pacientes hospitalizados, mas se a gente chegar nos pacientes críticos de UTI, esse número pode chegar a 50%. E a mortalidade geral do paciente não crítico, inclusive, né? Dos pacientes internados que tiverem injúria renal aguda, chega a 20% e pode chegar até 50% em doentes críticos, tá? E vamos, então, definir, né? Tá bom, eu vou lá calcular o clearance de creatinina. Vou fazer um cálculo estimado. Não serve. Olha quantas fórmulas foram tentadas aqui para o paciente agudo. Nenhuma delas com uma repercussão tão importante quanto do doente crônico, né? Então, como é que a gente mensura o doente que está com uma possível lesão renal aguda? Então, a etiologia dentro do hospital, 50% deles, sepse, seguidos de grandes cirurgias e débito cardíaco, tá? Então, por que eu critiquei tanto a creatinina, sendo que é o que a gente tem, né? Se a gente for fazer um paradoxo aqui, né? Comparar o infarto agudo do miocárdio com a injúria renal aguda, a gente vai ver que no infarto a gente foi progressivamente, né, cada vez mais atualizando os nossos conhecimentos. Opa, eu acho que eu parei de compartilhar, né? Desculpa. Erro técnico. Apresentação de slides. Acho que agora foi. Tá no modo apresentação? Foi, doutora. Só ainda não está no modo apresentação. Está carregando. Tá. Foi? Agora ele descompartilhou. Descompartilhou. Parece que a prof não sabe mexer na tecnologia. Vamos lá. Acho que agora foi, né? Foi, agora foi. Então tá. Então vamos lá. Então, para marcador de angina, né? Todo mundo aqui gosta de cardiologia, tenho certeza, né? Mesmo os que não querem cardiologia. Então vamos lá. Tinha lá o LDH, depois descobriram lá a CPK, uma fração mais específica da CPK, que é a MB, depois surgiram as troponinas e cada vez as troponinas mais sensíveis, né? Então, o que isso nos mostra? Marcadores cada vez mais precoces de injúria, né? Nem sempre de lesão, mas muitas vezes só de injúria, que faz com que as terapias sejam cada vez mais avançadas, diminuindo mortalidade.
E do outro lado, o que a gente tem para injúria renal aguda ali, né? A gente continua na creatinina. Sendo que ela é um marcador tardio, um marcador ruim, o que acontece? A gente chega tarde, muitas vezes. Então, se a gente for fazer essa comparação, usar a creatinina para tratar uma injúria renal aguda é a mesma coisa que esperar 2 a 3 dias depois do diagnóstico de um infarto agudo do miocárdio. Né? Então, a gente está correndo atrás do prejuízo, a gente tem que conseguir identificar antes, né? Quais são as fases aqui, se a gente for pensar dessa injúria renal aguda, né? Então, a gente tem que, desde um rinzinho normal, até um rinzinho que está só com risco aumentado, né? Um rim que começou a ter dano e aquele que efetivamente aqui começou a cair a taxa de filtração glomerular. Aonde que está realmente os critérios diagnósticos dos pacientes? Aqui, né? Aquele paciente que alterou a creatinina. Esse rinzinho, será que ele volta mais para cá ou mais para lá? Provavelmente mais para cá. E os estadios de classificação? De novo, né? Ou um rim que já tem alteração de creatinina, ou um rim que já está caminhando para falência. E as estratégias de tratamento só tratam a partir do momento que a gente diagnostica. Então, a gente chega tarde. O momento ideal para a gente chegar, inclusive, não é nem no dano, que é potencialmente reversível. É a gente conseguir chegar aqui, naquele paciente que está com risco aumentado. E aí, vamos lá, né? Então, se só a creatinina não serve, vamos tentar fazer um esquema, um modelo de classificação. Então, vamos lá. Lá em 2004, né? Então, surgiu aqui o famoso RIFLE, né? Todos já escutaram falar. Que classifica por gravidade, por desfecho, em risco, injúria, falência, perda e rins terminais, né? Se a gente for olhar aqui, ele usa variações de creatinina comparado ao basal e variações de débito urinário. Porém, e aquele paciente que já tinha um grauzinho de doença renal crônica e a gente desconhece a creatina basal desse paciente, onde eu classifico? Como é que eu sei se ela aumentou 25% basal se eu não sei o basal desse paciente, né? Então, ela não contempla o paciente que tinha uma doença renal crônica prévia, né? Tá, então eu vou usar só o débito urinário. Ok, mas é um paciente com IC descompensada hipervolêmica que você está fazendo diurético nesse paciente. Serve esse débito urinário? Não serve, né? E a gente viu que pequenas variações na creatina são suficientes marcadores de aumento de mortalidade. Então, um pouquinho mais para frente, em 2007, fizeram a tentativa de revisão do RIFLE e transformaram o RIFLE em AKIN, tirando os 2 últimos estadios, que seria a perda e os rins em falência, e trouxe os intervalos de flutuação um pouquinho mais justos, né? Um pouquinho menos amplos, assim, tá? Mantendo ainda os critérios aqui de débito urinário, né? Então, introduziu flutuações menores, tá? Porém, alguns achados já nas 48 horas iniciais, a gente já sabe que já são diagnóstico na injúria renal aguda. No RIFLE, ele classifica a partir do 1º dia até 7 dias. Então, vamos comparar os dois, vamos pegar a mesma população, vamos aplicar os dois métodos e vamos descobrir qual que diagnostica melhor, se é o RIFLE ou se é o AKIN, tá? Se a gente for pensar nos pacientes classificados pelo AKIN e pelo RIFLE, os mesmos tiveram a mesma mortalidade hospitalar. Então eles são comparáveis. Na mortalidade hospitalar, sim. Mas, se for fazer uma análise cruzada dos pacientes diagnosticados em ambas as fases, nós vamos ver que o RIFLE não detectou quase 10% daqueles pacientes diagnosticados pelo AKIN. Então, o AKIN é melhor, mas o AKIN não detectou 26% dos casos detectados pelo RIFLE. Então, eles se complementam, eles identificam pacientes em fases diferentes. Então, ele não é perfeito. E por último, em 2012, 10 anos atrás, e é o que a gente usa até hoje, o KDIGO, que se vocês colocarem na internet só a sigla, vocês vão ver que é um site aberto ao público, onde tem todos os guidelines que norteiam a nefrologia, tá? Vocês podem baixar gratuitamente os guidelines com nível de evidência toda exemplificada ali, tá? Então, o que ele fez? Ele pegou o que era melhor de cada um, né? Então, colocou lá as flutuações
mais justas de creatinina do Akin por 48 horas, ou um aumento acima de 1,5 do basal naquele paciente que eu sabia, a creatina basal, né, que dura por 7 dias, ou um volume urinário menor do que 0,5 ml por quilo por hora por 6 horas. Pronto, agora você consegue classificar o paciente em injúria renal aguda estádio 1, estádio 2 ou estádio 3. Lembrando que o paciente totalmente anúrico, independente da creatinina, ele já vai direto para o estádio 3, ou aquele paciente que necessita de terapia renal substitutiva por qualquer motivo. Se a gente falou que a creatinina não é boa, e a gente faz 10 anos que a gente tem o Akin não, o Cadigo, por que a gente não estudou mais outros marcadores, né? Então, nesses últimos 10 anos, apesar de a gente ainda estar usando lá a base do Cadigo, biomarcadores vêm sendo estudados, né? E quais seriam eles? Muito falado aí, famoso NGAL, né? O que ele significa? A concentração urinária e plasmática do NGAL aumenta dentro de poucas horas após a lesão, mas não é após a injúria, já é marcador de lesão, então ele não é tão precoce assim. KIN1 é um marcador de lesão tubular mais específico, principalmente na nefrite isquêmica tóxica. Começou a melhorar um pouquinho. Então, teve essa associação, TIMP2 e IGFBP7, tá? São enzimas que fazem regulação do mecanismo das paradas de ciclo celular em fase iniciais de estresse oxidativo. Aí sim a coisa começou a melhorar, tá? Ou seja, esses dois últimos biomarcadores que eu falei aqui, em associação, não isolados, eles mostraram uma melhor performance clínica na previsão de lesão renal aguda, estadios 2 e 3, em 12 horas, em relação a mais de 300 outros biomarcadores, inclusive os dois citados anteriormente, NGAL, KIN1, tá? E mais recente de todos ainda que está sendo estudado agora, é o LFABP, que na verdade é uma enzima que participa do bloqueio do estresse oxidativo. Então, se está acontecendo estresse oxidativo, ela é secretada para bloquear esse estresse oxidativo. Então, seria um marcador mais precoce ainda, né? Um marcador já de estresse oxidativo, e aqui, principalmente naqueles pacientes com nefrite induzida pelo contraste ou pós-cirúrgicos. E a etiologia, né? Duas são ridiculamente fáceis. Então, assim, pré-renal, gente. Pré, tudo que está antes de chegar no rim, tá? Então, o que seria aqui o pré-renal? Tudo que vai causar queda da perfusão glomerular, que vai levar a alteração hemodinâmica. O paciente que tem uma IC descompensada com uma falha de bomba, o paciente que está com choque hemorrágico, com uma HDA, o paciente que está desidratado, o paciente que está com diarreia, né? Todo esse paciente vai ter uma alteração hemodinâmica. Esse paciente vai fazer redução da perfusão glomerular, levando a uma causa de ira pré-renal. E após? Ridícula de fácil também, né? Após é obstrução. Ponto, acabou. Não interessa que nível, não interessa pelo quê. Pode ser dentro do trato urinário, pode ser fora. Obstruiu, desobstrui, pronto. Tá fácil de tratar, né? O que é mais cabuloso é aqui, né? A ira renal ou ira intrínseca. Aqui que o bicho pega, né? Então, se a gente for desmembrar ela, a gente tem etiologia vascular, por exemplo, púrpura. A gente tem etiologia glomerular, e aqui as glomerulites. A gente tem etiologia tubular, principalmente aqui necrose tubular aguda, que pode ser tanto isquêmica quanto tóxica. E a gente pode ter etiologia também intersticial inflamatória. Poxa vida, aí começa a complicar a coisa, né? E a sepse? Onde entra a sepse? Que, como eu falei, ela é responsável por 50% de todos os episódios de injúria renal aguda hospitalares. Ela é a maior causa de injúria renal aguda, tá? Por quê? Ela faz dano no túbulo intersticial, ela faz alterações hemodinâmicas da perfusão renal, ela causa inflamação, disfunção endotelial e mitocondrial, desencadeia estresse oxidativo
e também uma resposta imunológica do paciente. Então, depois da pré-renal, que é a etiologia mais prevalente de injúria renal aguda, tanto em pacientes hospitalizados quanto não hospitalizados, dentre os hospitalizados, a sepse, ela se torna extremamente importante nesse contexto. Esse estudo aqui foi muito bacana, porque ele pegou lá um hospital aqui em São Paulo, né? Estudou os pacientes que estavam na UTI por qualquer motivo, há mais de 48 horas e randomizou em 2 grupos, né? Um que teve uma injúria totalmente aguda e aquele que já tinha uma doença renal crônica agudizada, e ainda classificando entre os sépticos e os não sépticos, né? 75% dos casos de lesão renal aguda estavam associados à sepse. Mas, prof, você não falou que tem pré-renal é a causa mais comum? Mas eu falei que na sepse também tem pré-renal pela alteração inicial hemodinâmica, né? E, principalmente, iracadigo 3, ou seja, a mais grave de todas, em 80% dos pacientes sépticos. Esse dado é muito interessante. O nefrologista foi chamado com maior frequência para os casos infecciosos e casos avançados, né? É aquela famosa briga, né, do nefrologista, principalmente com o intensivista, né? Que o intensivista fala, eu quero uma diálise, você fala, então pega a máquina e faça, né? Uma brincadeirinha. Mas, na verdade, a gente não quer chegar quando o paciente precisa de diálise, porque aí a gente não vai conseguir fazer muita coisa, a gente quer chegar muito antes. A gente não quer deixar ele evoluir para falência renal, a gente quer poder auxiliar na condução desse processo, identificar as coisas precocemente, conseguir mudar o desfecho desse paciente, né? Mais um dado, onde a lesão renal aguda associada à sepse foi mais associada à ventilação mecânica e necessidade de diálise, e a mortalidade, olha lá, 38% da lesão renal aguda séptica e 39% na doença renal crônica agudizada séptica também, tá? E qual que foi a conclusão, né? As injúrias agudas têm pior prognóstico, né? Que as não causadas por sepse, né? Porque aqui a gente tem 2 comemorativos. E, em grande parte dos casos, o nefrologista não é solicitado, não conseguindo influenciar diretamente na mortalidade. Por isso que eu falei, né? O nefrologista muitas vezes chega tarde, né? Ele só é lembrado quando o paciente já está numa fase muito avançada. Então, como é que a gente diagnostica adequadamente? Paciente hospitalizado é igual a história clínica detalhada. É ali que você vai pegar o pulo do gato do porquê que esse paciente está fazendo uma alteração de função renal. Saber exatamente as comorbidades e o histórico das comorbidades desse paciente. Ele pode ser um doente renal crônico que desconhecia a injúria renal prévia, né? Se esse paciente fez cirurgia nesse internamento, e se ele teve ocorrências intraoperatórias, ele sangrou. Ninguém descreveu, ninguém te contou, mas ele sangrou, ficou um pouquinho impotente, transfundiu, controlaram, pronto. 2 dias depois, a creatina começou a subir, né? Quais foram as sequências dos eventos desse internamento desse paciente? Como é que está o status volêmico desse paciente? Como é que foi a diurese do paciente ao longo desse internamento? Será que esse paciente não fez um episódio de retenção, né? Quais são as medicações? Eu falei que a sepse é tão prevalente, né? E a gente tem tanto antibiótico aí nefrotóxico. Quais foram as medicações que esse paciente usou, potenciais nefrotóxicos? Será que essas doses foram ajustadas e corrigidas para a função renal desse paciente, né? E se esse paciente foi submetido a procedimentos radiológicos? Exame de imagem ajuda? Ajuda a excluir algumas etiologias, como obstrutiva, por exemplo, ou naqueles pacientes que estão em fase de recuperação, mas não melhoram totalmente a creatinina. Será que esse paciente já não tinha um grau de cronicidade, né? E por último, daí sim, os exames laboratoriais. Então, se a gente pensar, a gente tem esse círculo aqui muito bem alinhado, né? Da identificação precoce, prevenção, para não chegar até o suporte dialítico. Quanto ao tratamento, né? Eu falei já que a creatinina é um marcador pouco sensível de função renal, né? Então, a gente tem que ficar de olho exatamente em tudo do paciente, né? História clínica detalhada, evolução do internamento, exatamente tudo o que aconteceu com o paciente. Otimizar as condições clínicas, controlar os eletrólitos diariamente, né? Assegurar um volume intravascular adequado, né? Então, aquele paciente, por exemplo, paciente cirrótico, está com uma ascite imensa, você precisa fazer uma paracentese para descompressão.
Mas, o que vai acontecer com o hemodinâmico desse paciente quando você fizer a paracentese, visto que geralmente ele tem uma albumina baixa, né? O que vai acontecer com esse volume, né? Você vai tirar rapidamente da cavidade, se você não repor a albumina, o pouquinho que estava no intravascular, vai tudo para o terceiro espaço de volta. A volemia efetiva desse paciente cai muito, né? Pacientes críticos, lembrar que a gente precisa de medidas muito mais invasivas para realmente conseguir identificar a volemia desse paciente, né? Temos aí a PVC, saturação venosa central de oxigênio, os testes hemodinâmicos, por exemplo, um leg raising, né? Um point of care, um ultrassom à beira-leito, vendo VCI, vendo veia cava, né? Sempre quando possível, evitar as drogas nefrotóxicas e corrigir as drogas de acordo com a função renal, quando possível, né? Não ir dormir porque o paciente está fazendo xixi, né, gente? Então, assim, tá lá de plantão, o paciente arrastou diurese, bota o diurético ali nele, vai abrir diurese, eu vou dormir em paz, o plantão de amanhã que veja, né, que pense. Não é bem assim, né, gente? Então, o diurético, ele tá bem indicado no paciente hipervolêmico, pronto e acabou, né? E também cuidar com a hiperidratação. É importante a gente pesar diariamente esse paciente, né? Lembrar que a injúria renal aguda, gente, o paciente está hipercatabólico. Ele geralmente, né, ele está fazendo uma perda de cerca de 300 gramas ao dia. Então, não esqueçam de nutrir esse paciente. Isso é muito importante. Falei, não falei de remédio nenhum. E a diálise? A gente sabe que a gente tem algumas contraindicações que são absolutas, que são conhecidas de todo mundo, né? Hipercalemia refratária, acidose metabólica refratária, edema agudo de pulmão não responsivo a diuréticos, sintomas ou complicações graves da uremia, uma intoxicação por uma droga dialisável, né? São indicações que a gente não discute, né? Mas vejam principalmente aqui nos dois distúrbios metabólicos mais prevalentes, que a gente tem essa tal dessa palavrinha aqui, ó, refratária. Então, o paciente bateu na tua porta, tá acidótico, tá hipercalêmico, pode até estar com alteração de elétrons, vai fazer todas as medidas clínicas primeiro iniciais, que elas são muito mais rápidas do que você passar um acesso no paciente, acionar o nefrologista, ele vai avaliar, ele vai prescrever a diálise, vai vir o técnico, né? Então, muitas vezes, ainda esse paciente tem que ser transportado para outro setor, muitas vezes para terapia intensiva. Então, sempre lance mão de medidas clínicas. Grande parte dos pacientes respondem ou respondem parcialmente, pelo menos tirando o risco, do risco maior desse paciente, tá? Mas também tem algumas contraindicações relativas, como, por exemplo, paciente com baixa reserva fisiológica, já em disfunção de múltiplos órgãos, onde você vai ponderar realmente o prognóstico desse paciente, né? Os pacientes que precisam de um clearance precoce de solutos, por exemplo, um paciente em síndrome de lise tumoral, leptospirose, né? Onde a gente sabe que, independente do débito urinário da creatinina, a gente remover precocemente esses solutos, a gente muda o prognóstico do paciente, né? E também avaliar sempre a severidade da doença de base. É fácil colocar, é difícil tirar, tá? E o prognóstico? Sei que 50% morre, né? Então, vamos entender. Então, aqui, se pegaram só uma fatia de 20%, um hospital bonzinho, né? O povo não faz injúria renal aguda, só 20% fizeram, né? Daqueles que não precisaram de diálise, tá? 1 a 2% precisaram de diálise. Tá bom, né? Tá ótimo. Desses que precisaram de diálise, a gente vai olhar, 50% não sobrevive, a gente já sabia disso. Tá bom, mas vamos pegar o que não precisou de diálise. Tá, os outros 50% sobreviveram. Desses que sobreviveram, quantos recuperam função renal ao ponto de sair da diálise? De 70% a 90%, ótimo. Mas 80% dos que recuperaram ficam com um grau de doença renal crônica, tá? E se a gente olhar mais fundo aqui, aqueles que permanecem em diálise, ou seja, ele já sobreviveu e ele ainda permanece em diálise, tá? Precoce, em 90 dias, mais de 50% não sobrevive, tá? 80% fica em estadio final. Entenderam, gente? Então, assim, a gente não pode deixar ela acontecer. Depois que ela foi, difícil reverter, tá? E com essas palavras, eu queria trazer para vocês exatamente o que essa foto transmite, né? Uma clareza, que vocês consigam enxergar melhor o paciente que está na frente de vocês.
né? Independente do setor e da especialidade que vocês estejam, enxergar, olhar esse paciente se ele está sob risco de algum dano, alguma lesão, é muito mais fácil a condução e o manejo desse paciente do que a gente chegar lá na frente, né? Chegar tardiamente e já não ter muito o que fazer.